Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Sublime Deus Altíssimo, Deus Santo, da terra universal, Rei soberano. Louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, nesta Assembleia Eucarística estão presentes 3 grupos, um da Santa Casa de Misericórdia de Paredes, Diocese do Porto, outro grupo sénior de Braga e um grupo da paróquia de Lemeile, Vila Nova de Famalicão, Diocese de Braga. Querendo aclamar o Senhor como nosso Deus e nosso Rei, disponhamos-nos para celebrar dignamente a Santa Missa, começando por reconhecer com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Senhor
piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de misericórdia, concedei propício à vossa Igreja, que, reunida pelo Espírito Santo, se dedique totalmente ao vosso serviço e realize a vossa vontade num só coração e numa só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, disse Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso: Tende cuidado convosco e com todo o rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei que depois da minha partida se hão de introduzir entre vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. De entre vós mesmos se hão de erguer homens com palavras perversas para arrastarem os discípulos atrás de si. Por isso, sede vigilantes e lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de exortar com lágrimas cada um de vós. Agora entrego-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder de construir o edifício e conceder a herança a todos os santificados. Não desejei prata, ouro ou vestuário de ninguém. Vós próprios sabeis que estas mãos proveram às minhas necessidades e às dos meus companheiros. Em tudo vos mostrei que é trabalhando assim que devemos acudir aos mais fracos. E recordo-vos as palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Dito isto, Paulo pôs-se de joelhos e orou com eles. Todos romperam em pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, começaram a abraçá-lo, consternados, sobretudo, por ele lhes ter dito que não mais tornariam a ver o seu rosto. Em seguida, acompanharam-no até ao barco. Palavra do Senhor. Povos da terra, louvai o 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 Senhor. Mostrai, Senhor, o vosso poder. Confirmai o que por nós fizestes. No vosso templo em Jerusalém, os reis vos oferecem presentes. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor.
Reinos da terra, cantai a Deus, entoai hinos ao Senhor. A Ele que avança pelos céus altíssimos e faz ouvir a sua voz poderosa. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Sobre Israel resplandece a sua majestade, e nas nuvens está o seu poder. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. A vossa palavra, Senhor, é a verdade. Santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e orou deste modo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. E assim se cumpriu a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo odiou-os por não serem do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu consagro-me por eles,
para que também eles sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os dois textos da Palavra de Deus que hoje proclamamos e escutamos, caros irmãos e irmãs, colocam-nos diante de dois momentos de despedida. O primeiro é São Paulo que se despede, é a continuação de ontem, dos anciãos de Éfeso, daqueles que ele tinha colocado como, digamos, responsáveis de conduzir a comunidade nos caminhos do Evangelho. E a outra é a oração que na última ceia Jesus fez, portanto, num momento também de despedida, porque ele sabia que naquela mesma noite seria preso e depois levado à morte de cruz. Que luz podemos nós encontrar em cada um destes momentos relatados no primeiro pelo São Lucas nos Atos dos Apóstolos e no segundo por São João no seu Evangelho. Primeira coisa que queria realçar nesta despedida de São Paulo é a ternura e o carinho com que eles se despedem. Choram de comoção, abraçam o apóstolo. O que quer isto dizer? Que a vida da fé não nos torna insensíveis. A fé não nos torna insensíveis. Antes, pelo contrário, leva-nos a estabelecer laços de amizade fraterna com os outros com quem nós nos relacionamos. O amor a Deus não só nega o amor aos irmãos, senão que o potencia, o faz viver com maior verdade e profundidade. E estas manifestações de carinho, isso mesmo nos dizem. São Paulo tinha entregado toda a sua vida a Deus e ao anúncio do Evangelho, e nós presenciamos este momento carregado de ternura, de afeição mútua. Outra coisa que eu queria destacar é que antes de se separarem, Paulo ajoelha e rezam todos. Não sei se nós estamos habituados a fazer isso quando nos despedimos de alguém, mas eles fizeram-no. Porque São Paulo vai continuar a missão que o Senhor lhe confiou, vai ir até Jerusalém, levado pelo Espírito Santo que o impelia a ir a Jerusalém. E eles todos sabem que o que espera São Paulo em Jerusalém não são coisas fáceis, é perseguição e cadeia que ele vai encontrar. E por isso também este estar juntos em oração para poder continuar a viver a missão é fundamental para toda a Igreja e para cada um de nós. Além disso, São Paulo convida aqueles anciãos, aqueles que ele pôs como os responsáveis à frente da Igreja de Éfeso e das comunidades, certamente que a elas estavam ligadas as comunidades cristãs, convida-os a terem cuidado com todo o rebanho. Ou seja, a continuarem a fazer o que ele tinha feito, que não se tinha poupado, que até tinha trabalhado para poder sustentar-se a si mesmo e aos outros que o acompanhavam, porque ele ia sempre com um grupo de colaboradores. E ele convida aqueles anciãos a permanecerem assim também, nessa atitude de serviço desinteressado, gratuito, prestado àqueles a quem ele anunciava o Evangelho e procurava depois fortalecer na fé. Sede vigilantes, diz ele. Estai atentos para poder conduzir o povo de Deus, como nós precisamos também de pedir pelos que são pastores na Igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes, os diáconos,
para que realmente vivem essa missão que o Senhor lhes confiou, com esta atitude de dedicação total, de serviço, de amor aos irmãos, como sinal de amor a Deus. E queria destacar, por fim, estas palavras tão belas que ele diz que são do próprio Jesus. Há mais alegria em dar do que em receber. Há mais alegria em dar do que em receber. Nós, às vezes, estamos à espera que os outros nos deem atenção, nos deem estima e carinho, pois há mais alegria em dar do que em receber. Quem é muito carente, quem necessita muito de carinho afetivo, esse precisa mais ainda de entender isto. O teu coração deseja carinho, deseja estima, deseja que alguém lhe dê atenção, pois toma a iniciativa de fazer isso com os teus irmãos. Não fiques à espera nem a reclamar porque te não o dão. Porque às vezes o que nos acontece é que reclamamos e até nos enchemos de ciúmes quando vemos alguém receber atenção e estima, como se aquilo nos fosse roubado. Mas não é. Quando o verdadeiro carinho, a verdadeira estima é dada a alguém, bendito seja Deus. Tu também queres tê-lo? Pois toma a iniciativa tu de o dar aos outros. Quer que os outros te deem atenção, dá tu primeiro atenção aos outros. Há mais alegria em dar do que em receber. São as palavras do próprio Senhor Jesus. A oração que Jesus faz, uma longa oração, é uma oração de intercessão, na qual ele pede ao Pai por aqueles que já acreditavam nele e por aqueles que por eles haviam de chegar também depois a acreditar pelo anúncio, pelo testemunho que eles dariam. É uma oração que ele continua a fazer por todos nós, pelos que já cremos nele e porque, pelo nosso testemunho, seja em palavra, seja de vida, outros poderão chegar também a crer nele. É por todos que ele rezou, que ele intercedeu naquela noite e que agora, junto do Pai, como sumo sacerdote, intercede por nós. A oração de intercessão é uma oração de amor. Quando eu peço só para mim, o pedido é um pouquinho interesseiro, não é? É um bocadinho egoísta, por muito bom que seja aquilo que eu esteja a pedir, e posso pedi-lo. Mas quando essa oração não manifesta amor aos outros, eu estou a pedir algo que eu quero para mim. Quando eu intercedo, eu peço por outro, ou por outra, ou por outros e outras. Então, aquele bem que eu estou a pedir, porque na oração não vão pedir a não ser o bem da outra pessoa. E se estão a pedir o bem para aquela pessoa, é uma forma de amar, ou não? Quando eu peço a Deus, ajuda o meu irmão a ficar melhor da sua saúde, ajuda o meu irmão a andar por melhores caminhos, eu estou a querer o bem dele. Então é uma oração na qual eu manifesto o amor. E se eu fizer realmente consciente do que eu estou a fazer, sei que Deus me escuta. Não é que Ele tenha que fazer imediatamente o que eu lhe peço, porque Ele é que sabe o que é melhor para o meu irmão e para a minha irmã por quem eu estou a pedir. Que às vezes a gente queria que Ele respondesse ao pé da letra logo. Não, porque tu estás a pedir se calhar um bem muito pequenino e Ele quer dar um bem bem maior. E está a dar-lhe e tu não vês. Não entendes, não compreendes. Continua a pedir com confiança. Rezar pelos meus irmãos. A Virgem Mãe aqui em Fátima convidou muito e disse aos pastorinhos: rezai muito e sacrificai-vos pela conversão dos pecadores. Ela dizia dos pobres pecadores. E ela ensinou esta oração. Ó Jesus, sempre que puderdes, sempre, sobretudo, que fizerdes algum sacrifício, rezai assim: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores
e em reparação do Imaculado Coração de Maria. Então, meus irmãos, procuremos cultivar a oração de intercessão. Não pensemos só em nós, pensemos nos outros. Peçamos o bem que queremos para nós, também para os outros. Foi o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. No Pai Nosso eu não peço nada para mim, eu peço para nós. É tudo no plural aquilo que eu peço. Jesus ensinou-nos este caminho. Posso pedir para mim, mas ao mesmo tempo, o que eu quero para mim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero aquele bem para mim, amar o meu próximo como a mim mesmo, é pedi-lo também para os meus irmãos. E Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ensinou isso mesmo. Porque ensinou a pedir tudo no plural. Então, cultivemos essa oração. Nesta oração que Jesus fez, eu queria destacar duas coisas. Primeiro, ele diz, eu consagro-me, eu entrego-me e santifico-me por eles, na verdade, na tua verdade, Pai, para que eles também sejam consagrados, sejam unidos a ti e se recebam de ti a santidade. É o grande pedido que ele faz. Mas unido a este pedido vai outro, que eles sejam um, como tu e eu, Pai, somos um. A unidade da Igreja. Sempre pedimos na Eucaristia e sempre precisamos de pedir muito para que nós que acreditamos em Jesus sejamos um só. Porque assim o nosso testemunho será mais autêntico, mais credível de que Deus está de facto conosco. Se nós nos combatemos uns aos outros, se uns dizem eu sou progressista e outros dizem eu sou conservador e um puxa para um lado, outro puxa para o outro, meus irmãos, não é um bom testemunho. Não é um bom testemunho. Não é. Nós estamos a ser um. É muito mais importante que estejamos unidos todos a Jesus. E isso nos faz ser um. É mais importante às vezes do que coisas que não são essenciais e sobre as quais nós às vezes estamos a criar separações e divisões. Isso não vem de Deus. Tudo o que é provocar divisão, discórdia, isso vem, sabem de quê? Do diabo. Diabo quer dizer isso mesmo, aquele que provoca confusão e discórdia. Irmãos e irmãs, busquemos ser um no amor, pela nossa união profunda a Jesus e no amor mútuo que devemos ter uns aos outros. Que o Senhor a todos nos conceda esta graça. Temos aqui dois irmãos nossos que celebram hoje as suas bodas de ouro. É o Sr. Manuel Ferreira e a Sra. Maria Ferreira. Isabel. Maria Isabel. Eu disse só Maria. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, oremos todos ao Senhor no íntimo do vosso coração. Faço agora a bênção das alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Põe. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida,
seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do Santuário, ofereço este terço, que é da celebração do centenário das aparições em 1917. Não façais dele uma relíquia. Rezai todos os dias, como a Virgem Mãe aqui tanto pediu. Rezemos todos. Ela pediu que rezássemos o terço cada dia para termos paz no nosso mundo. Não a temos e queixamos de não a ter, mas não fazemos o que ela pediu para fazermos. Não façais assim, rezai-o cada dia, está bem? E ensinai aos vossos netos e bisnetos, que Deus vos bendiga, está bem? Parabéns. Muito obrigado. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, a palavra do Pai é a verdade. Peçamos que nos consagre na verdade, dizendo com alegria: Pai Santo, ouvi-nos. Por todos aqueles que o Espírito Santo constituiu vigilantes para apacentar a Igreja de Deus, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Por todos aqueles que trabalham pela paz e pela tranquilidade no mundo inteiro, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Por todos os cristãos que no dia a dia procuram construir a unidade desejada por Jesus, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Por todas as confissões cristãs que realizam entre si gestos de amizade e união fraterna, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Por todos os peregrinos deste santuário que pedem a Deus que os livre do mal, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Mostrai o vosso poder, Deus eterno e santo, e ouvi o vosso povo, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e, à vista deles, subiu aos céus, para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Movidos pelo Espírito Santo, cheios de confiança e gratidão, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que vivais e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus,
pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Como suspira um veado pela corrente das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor.
enquanto me repetem todo dia: onde está o teu Deus? Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. A minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para o templo do Senhor. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo, aleluia, 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 louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia. Deus reina, Cristo impera, aleluia. A morte foi vencida, a cruz venceu o inferno. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia. Oremos. Fazei, Senhor, que a comunhão deste divino sacramento aumente em nós a vossa graça, nos purifique de todo o pecado e nos torne cada vez mais dignos de tão grande benefício. Por Cristo nosso Senhor.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos os que nos acompanharam, inclusive através dos meios de comunicação social, desejo a continuação de muito bom e santo dia, e aos que estáis como peregrinos no santuário, uma santa peregrinação. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz, vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria, aleluia, aleluia. Aleluia, Virgem Santa, o Senhor ressuscitou. Ele é Rei vitorioso do pecado